Vamos colocar de pé, sem perda de tempo. Vamos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus, no capítulo de número 3, verso de número 11. Nós vamos fazer uma ginástica santa, nós vamos ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, no capítulo 3, verso de número 11. Mateus, capítulo 3. Amém? Podemos fazer a leitura? Dá uma olhadinha ao vizinho da direita, da esquerda, ver se ele tem a Bíblia, ou no tablet, ou no celular, ou ela mesmo impressa. Mas é importante que todos leiamos a palavra de Deus. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 1, é o próximo evangelho. Marcos, no seu capítulo 1, versos 7 e 8. Marcos, no capítulo 1, versículos 7 e 8. É o mesmo texto, versículo 7. Esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Agora Lucas capítulo 3, verso 15 e 16. Evangelho de Lucas, capítulo 3, 15 e 16, os versículos. Lucas capítulo 3, 15 e 16. Podemos ler? O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. Versículo 16. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O último, para terminarmos, Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo 1, versos 25 e 27. João, no seu primeiro capítulo, versículo 25 e 27. Verso 25. Interrogaram-nos: então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Verso 26. Respondeu João: eu os batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Verso 27. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Ponha a sua Bíblia no seu assento ou seu tablet. Segure a mão dessa pessoa linda que está aí do seu lado. Vamos orar? Vamos buscar a presença de Deus, a graça de Deus. Estamos caminhando para o encerramento de mais um ano. É uma vitória. Estamos fazendo isso na casa de Deus, na presença de Deus. Cada culto que participamos, e até o último culto deste ano, temos a graça e a felicidade de estarmos aqui buscando e adorando a Deus. Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, lida foi a tua palavra, Senhor. Lemos nos 4 evangelhos. Senhor Deus, agora oramos que o teu Espírito Santo venha, traga vida a esta palavra, Senhor. Eu sempre tenho o costume de orar que os teus filhos se deslocam dos mais diferentes lugares dessa cidade para estarem aqui
adorando, exaltando ao Senhor. Muitos, ó Deus, vêm no sacrifício, estão aqui dando o seu tudo. Talvez estão doentes, enfermos, ou passando por circunstâncias adversas, mas enfim, nada disso, ó Deus, os impediram de estarem aqui. Então, Deus, que de uma forma particular e singular, que o Senhor possa tocar cada coração aqui presente, dentro da individualidade de cada um, Senhor, neste universo de pessoas dentro deste lugar. Cada um, meu Deus, cada uma tem a sua necessidade, precisa de uma palavra do Senhor, ó Deus. E nesses 30 minutos que eu terei aqui, meu Deus, que o Senhor possa, como que uma flecha, atingir os corações de todos, Senhor, e que todos possam ser tomados pela glória, pela unção, pelo poder de Deus. Meu Deus, que o Senhor possa fazer um reboliço neste lugar, que o Senhor possa fazer algo tão tremendo e sobrenatural, que ao término desta reunião, que possamos estar não apenas cheios, mas transbordando da glória, do poder, da unção, da graça de Deus. Senhor, que não seja mais um culto, que não seja mais uma reunião, mas que seja um culto especial, não porque eu estou pregando ou porque é um outro pregador, não, Senhor, mas é porque eu creio que a cada reunião é uma reunião diferente. Eu creio que cada concentração do teu povo, o Senhor tem algo novo, porque o Senhor é um Deus de coisas novas. O Senhor se renova, a sua misericórdia a cada manhã se renova. O Senhor tem algo novo hoje. Então eu quero, querido, no nome de Jesus, faça a sua oração aí agora, ore, ponha o seu coração, ponha as palavras que estão no seu coração para fora. Fale com Deus. Meu Deus, talvez tudo aquilo que você precisou ao longo do ano, fala para Deus: Deus, eu não quero que esse ano se encerre sem o Senhor tocar a minha vida, sem algo sobrenatural acontecer na minha vida. Então, igreja do Senhor, rompa o silêncio, abra a sua boca, fale com Deus, fale com aquele que pode resolver os seus problemas, fale com aquele que tem poder para mudar a tua sorte, fala com aquele que pode, em um estalar de dedos, em um relance, mudar a tua história, mudar a sua vida. Eu não sei como você chegou aqui, mas o importante é que você chegou. O importante é que você chegou a este lugar. Então, com as mãos dadas, nós estaremos cantando uma canção para que você tenha liberdade, para que você tenha liberdade de abrir o seu coração para Deus, para que você possa chorar se o seu coração estiver desejoso disso, para que você faça aquilo que devia ao seu coração. Mas, querido, eu te peço, adore ao Senhor, e o meu orgulho descer comigo e se misturar como com a água do rio. Então subirei como Naamã curado. oh Deus, tudo que sou, só pra servir-te ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu do teu amor, me purifica. Eu quero ser limpo como na
teu amor me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã. Erga suas mãos pro alto nesta noite, deixa Ele ouvir a tua voz. Senhor, quebra o meu. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã, no teu poder. Senhor, quebra o meu. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ainda de pé. Queridos, coloque a mão no seu coração. Estes dias ouvi uma canção e eu fiquei pensando nela. Quando você chorar, querido, querida, lembre-se que durante as provações uma mão poderosa te sustentou. Será que você pode cantar a Deus essa canção? Nenhuma das suas lágrimas foram esquecidas. Estão todas... Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão contudo me escondeu em tua presença. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Quando eu chorar, vou me... que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão contudo me escondeu em tua presença. Levante as suas mãos e cante ao Senhor. Oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma,
espera em Deus, pois ainda o louvarei. Suas vozes quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui a mão me sustentou, a minha alma era em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui a mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Pois ainda o louvarei. Pois ainda o louvarei. Eu o louvarei. Aplauda ao Senhor Deus. Aleluia. Aleluia. Poder estar assentados no nome de Jesus. Você percebe que todos os textos que lemos é o mesmo texto. A diferença é apenas do escritor, né? Como Mateus, Marcos, Lucas e João, variações pequenas. A que sofreu uma variação um pouco maior é João. Ele não dá tanto detalhe como os outros. Mas por que ler os 4 evangelhos? Nos dias de João o Batista, já existiam batismos. Tanto é que os judeus, quando recebiam prosélitos, para que ele ingressasse, fizesse parte na religião deles, eles precisavam ser batizados. Havia um grupo também nos dias de João Batista, o chamado os essênios, que era uma seita que se desvinculou totalmente da sociedade e viviam nos desertos. Estes, quando recebiam também outras pessoas que professavam outro credo, uma outra crença, estes também os obrigavam a serem batizados. Então, na verdade, quando João aparece com um novo batismo, se assim eu posso dizer, eles queriam saber da diferença. Porque batismo por imersão já havia. Então eles queriam saber qual a diferença, que batismo era esse, que proposta era esse. E João Batista, ele foi um homem muito influente nos seus dias. Tanto é que se você vai encontrar registros de um historiador contemporâneo de João e depois de Jesus, Flávio Josefo, ele diz que era grande a influência exercida, a influência que João Batista exercia sobre o povo da sua época. Então eles queriam saber, João, que batismo é esse? E João então começa a dizer assim, olha, o meu batismo é diferente dos batismos que vocês conhecem, ou até mesmo do batismo que você se sujeitou e foi batizado por ele. O meu batismo é um batismo de arrependimento. Para vocês serem batizados, vocês precisam se arrepender. É necessário que haja um arrependimento das obras passadas, dos maus desígnios do coração de vocês. Então, o meu batismo é um batismo de arrependimento. E não para por aí. Eu vos batizo com água, porque era um costume, já existiam outros batismos que também se dava por meio da água. E João então faz questão de dizer assim, olha, eu vos batizo com água, mas virá alguém depois de mim, e eu não sou digno de sequer dobrar os meus joelhos e desatar-lhe as correias da sandália.
porque era um costume que sempre que se recebia um hóspede em sua casa, desatava-lhe as correias da sandália, então lavava-lhe os pés. Então João chega a dizer assim, olha, eu não sou digno, nem sequer de tirar-lhe a sandália dos pés e lavar-lhe os pés. E este do qual eu me refiro, ele virá depois de mim, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Diga assim comigo, com o Espírito Santo e com fogo. Então João passa então a mostrar a diferença do seu batismo. E não só isso, mas a promessa que viria depois para aqueles que foram batizados no batismo de arrependimento, que era a promessa de receberem o batismo no Espírito Santo e com fogo. Até aqui é a introdução para o assunto, para a mensagem que eu quero trazer aos irmãos e às irmãs nessa noite. Pensando nesse texto, eu olhei o texto numa linha, numa visão teológica, e quando a Bíblia fala com o Espírito Santo e com fogo, em alguns contextos, nós lemos quatro dos evangelhos, eles são 4, em alguns contextos de um dos evangelhos, fogo dá a conotação que pode vir a ser provações, lutas, dificuldades, contudo não fica certo. E eu pensando então, por que fogo? Por que não um outro elemento da natureza? Por que não uma outra coisa? Mas por que fogo? E orando em cima disso, eu comecei a estudar e eu passei a ter uma visão muito diferente desse texto. E eu tenho certeza que ao término dessa mensagem, eu creio nisso, que a sua vida vai sofrer uma mudança sobrenatural. Quantos creem nisso? Levanta a sua mão e dá um glória aí no nome do Senhor Jesus. Por que o fogo? A primeira coisa, estudando sobre o fogo ele refina, ele purifica. Por exemplo, se você estiver em um lugar, num acampamento, e se você encontrar água, para que você tenha uma certa segurança da água em que vai beber, se você passar a água pelo processo, e após aquela água ferver, o processo da fervura, vai ser eliminada, aquela água vai ser purificada. E o primeiro propósito do fogo é que o fogo ele purifica, o fogo ele limpa. Tanto é que em Jeremias 23, 29, o profeta Jeremias diz assim, olha, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor. O fogo ele vem para purificar, o fogo ele vem para limpar. Quando você se lava, a água ela lava o exterior, mas o fogo de Deus lava aquilo que está dentro. O fogo de Deus vem para te limpar de tudo aquilo que traz sujeira, tudo aquilo que te coloca como que impuro diante dos olhos de Deus. Então, quando ele diz assim, eu vos batizarei com o Espírito Santo e com fogo, o fogo, o primeiro propósito dele é, ele purifica, ele limpa. E eu creio que a hora que nós começarmos a orar, que você buscar esse fogo de Deus, tudo aquilo que tira a sua paz, o seu sossego que está dentro do seu interior, o fogo de Deus vai te fazer estar limpo diante de Deus, vai limpar o seu coração, a sua alma. O fogo tem o propósito de limpar. O segundo propósito do fogo, que eu achei interessante, o fogo, ele consome. Diga assim comigo, o fogo consome. O fogo de Deus nessa noite vai consumir a soberba do nosso coração. Nessa noite o fogo de Deus vai queimar, vai consumir o nosso desejo por aplausos. Nessa noite o fogo de Deus vai queimar o nosso orgulho. Nessa noite o fogo de Deus vai queimar a nossa ganância, a nossa ambição, o nosso egoísmo, a paixão pelos desejos mundanos, a avareza, o amor pelo dinheiro. Eu creio que nesta noite tudo que é de ruim em nós será consumido pelo fogo de Deus. Como nós cantamos aqui, se o teu eu, se o seu ego,
Hoje Deus quer queimar o egoísmo, a soberba, a arrogância, a avareza, os desejos carnais por tudo aquilo que entristece a Deus. Eu creio que até o final desta reunião, Deus vai queimar a sua alma para consumir tudo aquilo que não presta. E uma coisa me chama a atenção, queridos, é que o fogo de Deus nos consome, mas não nos destrói. O fogo de Deus só consome aquilo que é de ruim. E eu estava lendo a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 3, verso 2. A Bíblia nos diz que Moisés viu uma sarça, e o fogo passava por dentro dessa sarça, envolvia por dentro e por fora, contudo a sarça não se consumia. Nesta noite eu e você seremos sarças na mão de Deus. O fogo de Deus vai consumir só aquilo que não presta, mas você vai reluzir como a luz do fogo. Hoje Deus vai fazer um reboliço na tua vida. O fogo de Deus consome, mas não destrói. Você pode aplaudir o Senhor Deus. E Moisés via aquilo. Ele viu uma sarça envolvida pelo fogo. O fogo consumia, mas não destruía. Põe a mão no seu coração assim. Você já pode sentir o fogo de Deus consumindo você aqui nesta noite. Você já pode sentir o fogo de Deus entrando e saindo, tomando o seu coração, apertando as suas entranhas. Este fogo fará de você como fez com a sarça, vai iluminar a sua vida, vai consumir você. Quantos aqui querem ser consumidos pelo fogo de Deus? Levanta a sua mão e dá um glória no nome do Senhor Jesus. Eu fico pensando nessa cena. Que cena foi essa? Hoje o fogo de Deus vai consumir o seu coração. Você será de todo do Senhor. Você será de toda do Senhor. O fogo consome, porém não destrói. Consome o que é ruim. Consome o que não presta de dentro da nossa alma. Um terceiro ponto interessante também, estudando sobre o fogo. Diga assim comigo: o fogo aquece. Diga mais alto: o fogo aquece. Amados, o fogo tem uma coisa linda. Nos meses de frio, acenda uma fogueira, assente-se próximo ao fogo. Este ano, estou vendo ali o São Mauro, o Caleb. Nós subimos para o monte. E o vento muito forte, de um lado para o outro, acendemos uma fogueira. E orávamos a Deus próximo daquele fogo. O fogo, ele tem um poder, ele nos aquece. Talvez você está com a alma fria, coração gelado, desinteressado, frio. Põe a mão nesse coração assim, olha. Hoje Deus quer aquecer a sua alma. Você pode dizer assim comigo: o fogo de Deus, ele aquece a minha alma. Você pode dizer mais alto: o fogo de Deus, ele aquece a minha alma. Talvez você está desinteressado pela oração. Talvez você está desinteressado em buscar a Deus. Talvez você já não está tendo mais interesse por ouvir a palavra. O seu coração está frio, a sua alma gelada. Você está desinteressado, você vem às reuniões, fica olhando o relógio. A hora que vai dar às 9 horas, que o pastor vai encerrar com a bênção apostólica, o coração está frio. Hoje Deus vai aquecer a sua alma de tal maneira que você vai querer, se fosse possível, que virasse a noite. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: eu quero ser aquecido hoje. Você pode cutucá-lo e diga para ele: eu quero ser aquecido pelo fogo de Deus. Ah, meus amados, eu falo, meu coração parece ficar pequeno dentro do peito quando a glória de Deus vem sobre as nossas vidas. Aleluia. Quando você está no momento de oração e de adoração, oh glória, que o fogo de Deus entre em nós. De repente aquele coração frio, desinteressado, ele começa a ser aquecido pelo fogo de Deus. Quantos aqui querem ser aquecidos por esse fogo? Eu quero ouvir você dizer: eu quero, meu Deus. O fogo de Deus aquece. Hoje, quando formos orar, se você estiver do lado de uma pessoa que você sente que está fria, mesmo que ela não diga, você vai ser um pavio,
você vai ser uma brasa de Deus aqui hoje, que vai produzir calor dentro desse recinto. Não um calor humano, não um calor que transpira, mas um calor que faz a sua alma, que faz o seu coração bater diferente. A quarta coisa que me chama a atenção: o fogo produz energia. Diga assim comigo: o fogo produz energia. Para que uma locomotiva funcione, é preciso que as lenhas queimem, é preciso que haja fogo. Deixa eu passar alguns dados interessantes para os irmãos. Os discípulos, depois do Pentecoste, em uma geração, diga assim comigo, em uma geração, segundo alguns estudiosos, em 30 anos, esses discípulos, olha o que eles fizeram. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Em Colossenses, no capítulo 1, verso de número 23. Olha o que os primeiros discípulos fizeram em 30 anos, uma geração. Colossenses, no capítulo de número 1, verso de número 23. Colossenses, no capítulo 1, verso de número 23. Colossenses 1, 23. Olha o que eles fizeram. Olha o que o fogo do Pentecoste produziu neles. Colossenses, capítulo de número 1, verso de número 23. Destes que constituem alicerçados, desde que constituem alicerçados, continuem alicerçados e firmes na fé, sem afastarem da esperança do evangelho que ouviram e que tem sido proclamado, o que, queridos? A todos os que estão debaixo do céu. Colossenses 1, 23. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O fogo de Deus na vida dos primeiros discípulos produziu uma energia tão grande que depois de 30 anos, Paulo disse assim: olha, no mundo conhecido de hoje, todos ouviram o evangelho. Mais de 2000 anos se passaram e nós ainda somos discípulos do Senhor. E naqueles dias, embora o mundo fosse pequeno comparado a hoje, eles não dispunham de internet, rádio, telefone, televisão. Eles não dispunham de automóveis, a tração era animal. Hoje, se você tiver um WhatsApp aí, você comunica onde você quiser. A facilidade da comunicação hoje é muito grande. Dia 31 agora para 1º, nós vamos ter um culto ao vivo, uma vez que estão aqui na sede. Outras 2 igrejas nossas receberão, aliás, outras 3, receberão o culto como se estivessem presentes. E nós hoje, o que nos faz estar tão atrasados, o que nos faz ter dificuldade para ganhar a nossa cidade, vamos nos resumir ao nosso quintal, vamos nos resumir à nossa realidade. Por que temos dificuldade em ganhar a nossa cidade para Cristo? Porque falta o fogo de Deus que produz a energia. Falta o fogo de Deus no nosso coração, que faz com que a locomotiva se movimente. Eu creio, queridos, que se o fogo de Deus nos consumir aqui nesta noite, eu creio que se o fogo de Deus começar a queimar nossa alma, o nosso coração e produzir energia, você começará a ganhar sua família para Cristo, a sua vizinhança, pessoas na sua escola, no seu trabalho, porque o fogo produz energia. Interessante, queridos, que em Atos capítulo 2, versículo 4, Pedro, que teve a maior dificuldade de trair o próprio Cristo, no seu primeiro sermão, ele ganhou 3.000 pessoas para Deus. Em Atos capítulo 4, versículo 4, na segunda pregação de Pedro, 5.000 almas. Um dia Pedro foi até um templo chamado Formosa. Havia ali um deficiente que não tinha o movimento das pernas, pedindo esmola, donativo. Pedro falou assim: eu não tenho prata nem ouro, mas uma coisa eu tenho, no nome de Jesus levanta e anda.
A energia, o fogo de Deus em nós produz poder, produz graça para anunciarmos um evangelho que produz resultado. O problema é que nós pregamos o evangelho tão xoxo, tão sem vida, porque as próprias pessoas não vêem vida em nós. Mas hoje o fogo de Deus vai queimar sua alma, o seu coração, que quando você pregar, antes de você abrir a boca, as pessoas vão ver a glória de Deus na sua vida. Se você crê, joga as duas mãos para cima e dá um glória no nome de Jesus. E aplauda o Senhor Deus. Em Atos, capítulo 4, verso 8, diz a Bíblia que Pedro estava cheio. Diga assim comigo, cheio. Diga de novo, cheio. Ele estava cheio do Espírito Santo e do fogo de Deus. Oh, meus irmãos, vocês vão me perdoar a franqueza, mas que evangelho barato, frio nós temos anunciado. Que evangelho que não muda as pessoas, que evangelho que não transforma, que não traz solução. Levante as suas mãos. Jesus nos mandou pregar um evangelho que a primeira pessoa que é mudada sou eu e você. A nossa vida prega, porque tem energia de Deus na nossa vida. A energia produz trabalho. Pense comigo, queridos. Em uma geração, 30 anos, eles ganharam o mundo da sua época para Deus. Os primeiros estavam tão incendiados do fogo para trabalharem para Deus, que diz a Bíblia em Atos capítulo 4, dos versículos 54 ao 60, que Estevão, mesmo em face à morte, ele teve uma coisa chamada coragem. Queridos, quando nós estamos tomados pelo fogo de Deus, essa energia nos faz trabalhar para Deus. Nós somos ousados, diga assim comigo, somos ousados. Milagres acontecem, somos cheios do Espírito e tem coragem no nosso coração. O meu falecido sogro, ele era orgulhoso de contar uma das façanhas que eles tiveram. Foram fazer um trabalho ao ar livre na cidade de Pains, e o delegado da época, o som incomodou alguns, eles abriram algumas celas da cadeia da cidade e prenderam um ônibus inteiro cheio de irmãos. E eles ali juntos ficaram presos, não foi muito tempo, mas eles estavam tão entusiasmados, porque quando foi dado a eles voz de prisão, nem as crianças juntos arredaram os pés, porque a coragem, o fogo de Deus fazia parte da vida deles. Queridos, nós temos crentes hoje que estão escondidos dentro das suas empresas, ninguém sabe que ele é crente. Temos pessoas escondidas como um 007 dentro de casa, na sua escola. O dia que ele anuncia a fé que ele professa, as pessoas falam assim, puxa vida, demorou tanto ano para sabermos que fé você professa. Levante a sua mão, queridos. Vamos ganhar essa cidade para Deus. Eu quero que você diga com fé, vamos ganhar essa cidade para Deus. Vamos ganhar a nossa família para Deus. Vamos ganhar a nossa escola para Deus. Então você precisa do fogo de Deus na sua vida. Senão não é possível produzir isso. Outra coisa interessante, queridos, ainda falando sobre o fogo, a quinta coisa que eu lendo aprendi, é que o fogo se alastra. Diga assim comigo, o fogo se alastra. E ele se alastra facilmente. No período de estiagem, de seca, uma pequena fagulha coloca fogo em toda uma floresta. E uma reportagem, uma certa feita, eu assisti, marcou o meu coração. A Austrália é um dos países mais atingidos pelas queimadas naturais. E na Austrália aconteceu um fenômeno raro, a chamada tempestade de fogo. É um fenômeno raro. E de repente, o fogo foi se alastrando e foi comendo tudo. Foi queimando tudo. E de repente não havia mais nada para ser queimado. E o cinegrafista amador filmou. Uma coluna de fogo se levantou,
com quase 30 metros de altura. E essa coluna de fogo durou 40 minutos. E ela consumiu tudo que estava na frente dela. Quando João disse assim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, eu comecei a entender uma coisa. O fogo de Deus, quando ele pega um, quando ele pega dois, quando ele pega três, pega uma célula, pega uma igreja, de repente ele pega uma cidade e o fogo se alastra. Por isso que quando nós lemos sobre as histórias do avivamento, começaram movimentos pequenos, pequenos grupos de oração, irmãs, crianças, e de repente o fogo começou a alastrar, passou para uma outra casa, invadiu o coração de outros, e de repente cidades inteiras foram tomadas pelo fogo, como que essa grande tempestade do fogo. Eu creio, queridos, que hoje o fogo de Deus vai alastrar dentro desse templo. Você crê nisso? O fogo de Deus vai alastrar por esse lugar, e ele não vai parar aqui dentro. O fogo de Deus vai invadir a sua casa. Aonde você estiver, o fogo vai se alastrar. E se nós quisermos, querido, nós vamos ser focos do fogo de Deus aonde estivermos. E de repente, essa cidade que ainda não é tida como uma cidade evangélica, o fogo vai se alastrar de tal maneira que por onde você andar, você vai ouvir falar acerca dessa tempestade do fogo de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado, para esse varão, para essa irmã, e fala assim, hoje o fogo vai alastrar nesse lugar. Cutuque lá e fala assim, hoje o fogo de Deus vai alastrar nesse lugar. Amados, é isto que precisa, o que está precisando acontecer, para que possamos ganhar também o nosso mundo para Deus. Nós estamos precisando disso. Assim como essas tempestades que se dão na Austrália, que começam a consumir tudo. Pastor, por que o senhor disse que num determinado momento não há nada mais para ser queimado, e o fogo continua o simples oxigênio da terra? Mantém o fogo aceso. Eu quero te dizer uma coisa, que hoje o oxigênio da palavra de Deus vai soprar essa labareda dentro do seu coração aí. E se a chama estiver pequena, ela vai se alastrar para a glória de Deus. Basta que você tenha uma chama, mesmo que seja pequena. Mesmo que não haja mais nada para queimar. Pastor, eu não tenho mais lágrimas para queimar. Eu não tenho mais força física para queimar. Eu não tenho mais expediente. Eu não tenho mais coragem. Nada dessas coisas. Mas se você tiver uma chamazinha aí dentro do seu coração, põe a mão no seu coração. Se tiver uma chama que, pequena que seja, Deus vai assoprar aí hoje. Você crê nisso? Então feche os seus olhos e fala assim, meu Deus, assopre essa chama no meu coração. Mas fale bem alto, fala, meu Deus, assopre essa chama dentro do meu coração. Eu quero que ao terminar essa reunião, que cada um de nós sejamos uma fagulha. Que cada um de nós sejamos uma porção do fogo de Deus, que possa se alastrar por essa cidade. Que possamos ver bairros inteiros, que possamos ver comunidades inteiras tomadas, e que esse fogo se alastre. Olhe para mim, queridos. Quantos aqui têm esse sonho? Você mora em uma rua que você fala assim, oh meu Deus, se todos aqui professassem uma fé no Senhor. Talvez você passe todos os dias por ruas, que você sabe que ali a violência impera, que você sabe que ali as coisas estão nas mãos de Satanás. Faz assim com a sua mão. Eu profetizo nessa noite, que hoje quando você passar pela mesma rua, Satanás vai passar a te olhar diferente. Ao invés dele olhar você, ele vai ver um fogo na sua cabeça. Ele vai ver uma glória na sua vida. Ele vai ver um poder, uma chama de todo tamanho. Você crê nisso, queridos? Você acredita que hoje você está sendo incendiado pelo poder de Deus? É isso que nós precisamos. E eu estava lendo recentemente, e eu li uma frase que marcou a minha vida. Somente fogo pode produzir fogo. Como que eu vou ser um líder de célula e desejar que a minha célula produza fogo se eu não sou fogo?
Como que eu vou desejar que a minha comunidade, que a minha família, que a minha igreja seja uma igreja tomada pelo fogo? Fogo produz fogo. E se você for fogo de Deus, você vai produzir fogo aqui hoje. Se você for fogo de Deus, você vai produzir fogo. Quantos aqui querem produzir fogo de Deus? Assim, joga a sua mão. Aleluia. Eu posso ver aqui não pessoas assentadas nas cadeiras, mas eu já posso ver labaredas de chama para tudo enquanto é lado. Eu já posso ver o fogo de Deus queimando em tudo enquanto é lugar aqui neste lugar. É isso que nós precisamos. Se queremos que o fogo se alastre, fogo, só fogo, produz fogo. E o que é o fogo, pastor? O fogo nada mais é do que a presença de Deus nas nossas vidas. O fogo nada mais é do que a presença de Deus nas nossas vidas. E eu quero terminar dizendo: você tem buscado a presença de Deus? Você tem gastado tempo no seu devocional com o Senhor? Meus irmãos, eu tenho recebido algumas fotos recentemente de irmãos subindo o monte, descendo o monte, rodas, pessoas orando e gravam para a gente o áudio e nos mandam. O que eles estão fazendo, pastor? Estão buscando fogo. E uma vez que eles são fogo, eles vão produzir fogo. Quanto tempo faz que você não passa um instantinho sequer na presença de Deus? E que as lágrimas molham o seu rosto, que você sente o coração aquecido e a alma quente. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou dizendo? Levanta a sua mão. Hoje eram 5 horas da manhã. Eu cheguei de Divinópolis, ontem era 12:45. E eu tinha marcado oração com alguns obreiros. E quando eu cheguei, que eu dobrei os meus joelhos, tinha um dos obreiros, mas chorando tanto na presença de Deus. E eu comecei a pensar assim: meu Deus, a solução para os nossos problemas é simples. Nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. Fique de pé no seu lugar. Segure a mão dessa pessoa mais linda do mundo, está aí do seu lado. Essa pessoa linda que está aí. É cedo ainda. Se não me engano, são 8:50 ainda. Segure a mão. Entrelace esses corredores aí. Precisamos do fogo de Deus, do fogo que queima a alma, que queima o coração. Amados, o ano se inicia daqui a poucos dias. Faz um propósito de buscar ter uma alma inflamada pelo poder de Deus. Tem pessoas aqui neste lugar que falta um pouco ter um rótulo assim: olha, cuidado, produto inflamável. É só começar a orar e o fogo pega. É só começar a adorar e o fogo pega. E lendo sobre o fogo, irmãos, uma coisa que mais me chamou a atenção: os especialistas, estudando acerca do ser humano, eles dizem que quando o ser humano está num lugar fechado, numa mata fechada, ou mesmo no deserto, e que ele acende um fogo, aquilo trabalha a autoestima dele. Se ele estava temeroso, se ele estava com medo, quando ele vê o fogo, a luz, de repente o medo vai embora, das criaturas ali presentes, do mal. Quando o fogo de Deus aquece na sua vida, é como que um memorial diante dos anjos e dos demônios. E situações que você tem medo, situações que te abatem, quando o fogo de Deus vem, você passa a ver tudo isso de forma diferente. Esse irmão que testemunhou aqui, eu fui com o pastor Emerson visitar o pai dele no hospital. Quando eu cheguei e vi a situação dele, confesso para os irmãos aqui no meu coração, eu pensei que não ia longe. Mas ali nós erguemos uma oração, a família orando, e o fogo de Deus veio e consumiu a enfermidade. Eu tenho um obreiro na nossa igreja que ele estava condenado à morte, praticamente cego.
já sem esperança. Eu me lembro até hoje, irmãos, eu fiz questão de fazer isso. Eu era professor de teologia na época. E ele comprou uma lupa, irmãos, para tentar ler a apostila aqui na igreja. Eu olhava aquela situação e falava, meu Deus. Queridos, Deus fez um milagre tão grande na vida dele, que quando a igreja estabeleceu um novo curso de teologia, a primeira coisa que eu falei assim, eu vou pagar todo o curso para ele. Porque eu vi o que o fogo e a presença de Deus faz. Ela pega um vale de ossos secos e torna a dar vida. Hoje, se você clamar pelo fogo de Deus na sua alma e no seu coração, essa pequena chama que está aí, Deus vai assoprar sobre ela. Deus vai assoprar sobre ela. Deus vai assoprar sobre ela e o fogo vai voltar. O fogo de Deus vai voltar a queimar a sua alma. Pastor, eu estou com a alma gelada. Eu estou com o coração frio. Eu estou desinteressado. Eu quero que a reunião acabe para mim ir embora. Mas se você ainda está tendo paciência para me ouvir, permita que Deus assopre esse fogo aí agora. Começa a orar, querido. Se você quer produzir fogo, fogo produz fogo. Fogo produz fogo. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, comece a orar, porque eu preciso do fogo. E o fogo produz fogo. O fogo produz fogo. O fogo produz fogo. Começa a orar aí no seu lugar aí agora. Segura essa mão quente da pessoa que está do seu lado. Começa a orar pelo fogo. Somente fogo produz fogo. Somente fogo produz fogo. Começa a orar. Pastor, mas o senhor falou tudo isso. Ficou faltando alguma coisa? Ficou. A Bíblia diz que até as línguas provenientes do batismo eram línguas como que de fogo. E a Bíblia fala que elas eram como que labaredas de fogo. Eu queria chamar aqui nesta noite. Eu vou fazer um desafio. Se você quiser, faça o que tiver no seu coração. Mas se você quer o fogo de Deus, e se você está disposto a tudo por Ele, sai do seu lugar, vem para este altar. O altar é grande. Pastor, eu quero o fogo de Deus. Eu quero chamar os obreiros, todos eles, as obreiras. Pastor, eu sou líder de célula. A minha célula está fria, pastor. A minha célula está gelada. A minha célula está gelada. Somente o fogo produz fogo. Somente fogo produz fogo. Se for preciso, arraste os bancos para nós para trás. Somente fogo produz fogo. Somente fogo, somente fogo. Somente fogo produz fogo. Somente o fogo de Deus. Somente este fogo pode queimar a sua alma, pode queimar o seu coração. Agora eu queria que vocês fizessem algo aqui para mim. Tenha as mãos de vocês, já que o fogo produz fogo, e já que o fogo se alastra, eu quero que você levante as suas mãos. Eu quero já dar a bênção apostólica. Você que precisa ir, está debaixo da bênção. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.